E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Ponte Braga, beleza? Ação e reação? Ação e reação. Mais uma live para falar de diversos assuntos que são importantes para nós, guardas municipais. Enquanto nós vamos esperando o pessoal chegar, peço para que vocês digam como que está o áudio também, a imagem, se vocês estão vendo bem, ouvindo bem, porque é muito importante para que não fique cortando os assuntos que nós vamos ter aqui. Essa live vai ficar gravada depois, mas é importante que você participe ao vivo para que você possa fazer suas perguntas também. Estamos no mês de fevereiro, há 8 meses das eleições. Eu acredito que nessa época a Guarda Municipal começa a ser mais alvo. Mais alvo, mais exigida. E também porque nesse momento, Eliel, todo mundo quer tirar proveito do que não fez. Quer colher o que não plantou. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que ver. E por isso que o meu lema que a gente está usando é: esteja com quem sempre esteve com você. E não com quem quer estar com você agora. Nesse momento, mas não tem histórico e nunca fez nada e não faz nada. Até porque nós passamos por um período, se alguém quisesse plantar, teve terra... ao longo dos anos, não só agora, né? E os prefeitos municipais? Também a mesma coisa. Nós temos que ver aqueles que têm as melhores propostas para as guardas, que apoiam as guardas ao longo do tempo e da história, não só agora nesse momento. Só se for que está travando. A gente vai ter que reiniciar. Olha só, digam se está travando ou se voltou ao normal, para que a gente possa como ver. É que tá por aí? Olha só, porque aqui eu estou conseguindo ver normal, só que o pessoal está dizendo que está travando. Mas às vezes é alguma internet da pessoa também. Está normal? Beleza. Então se tiver com problema, ok, normal, olha lá. Aí vocês só digam que está com problema, tá bom? Tá. Eu vou acompanhando aqui também, para que a gente possa saber se está ou não travando. Bom, eu estava falando sobre a questão municipal, mas antes da gente entrar nessa questão mesmo de falar do prefeito e de cada um, vamos falar um pouquinho sobre a arguição do descumprimento do preceito fundamental dessa ação que o CNGM e a Associação Nacional de Altos Estudos da Guarda Municipal ingressou. O que visa? Qual é a intenção dessa ação? Então, veja só, olha, essa ação, e temos aqui que lembrar que foi uma grande luta, está sendo o nosso amigo Nogueira de Salvador. Inclusive eu peço a todos que possam ajudar ele na ação Entre Amigos, lá com o link no grupo. Eu deixei inclusive no vídeo que eu expliquei o link, porque ficou muito cara essa ação. Muito caro, você entendeu? Não é uma coisa... E a gente tem que ajudar ele a fazer isso daí. E nós pensamos nessa ação, Nogueira e nós, porque nunca fizemos uma discussão judicial se a guarda é ou não é, está ou não está. Então dessa vez nós estamos perguntando, olha, as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança de todo esse arcabouço jurídico ou não? Estão lá ou não estão? Daí o STF vai ter que dizer se está ou não. Se não está, daí nós não vamos estar, não vamos fazer. Agora, se está, daí nós vamos ter que continuar e daí teremos direitos nossos garantidos e reconhecidos por essa ação, por esse preceito fundamental. Perfeito. Muito obrigado a todos que estão entrando na live. Isso que o presidente do Conselho Nacional dos Guardas Municipais, o Braga, está dizendo é muito importante. Braga, eu sempre volto a dizer, quem tem uma história de luta, não só ouviu falar, lutou. Então, você já está há quantos anos nessa lida de guardas municipais? Então, 32 anos, participamos do anteprojeto inicial da 13, que é hoje a 1322, em 1992, no Congresso em Curitiba. Isso está na justificativa do projeto de lei. Quer dizer, a vida inteira participando e lutando pela questão da Guarda Municipal. Já apanhamos muito também, de vez em quando a gente apanha, porque quem gosta de bater em nós são os próprios guardas. É isso que é também bom destacar, e aquilo que eu faço, nossos inimigos somos nós mesmos. Nós temos que vencer nós mesmos para poder soltar esse elefante que é a Guarda Municipal que está amarrado no barbante. Olha só, poder vencer. Perfeito. Essa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, então nós vamos judicializar
essa questão. A Guarda Municipal, por vezes, em alguns estados, tem decisões judiciais, é órgão de segurança pública. Em outras vezes, não é órgão de segurança pública. Então nós vamos ter uma decisão sobre isso. E se ela for negativa? Não, aí que tá. Pode ou não pode? E daí uma coisa que eu falo é assim, a decisão jurídica, que nós temos diversas, às vezes é uma, às vezes é outra. Nesse caso será uma do STF. Então se ele falar que não pode, pelo menos nós vamos ter um balizamento. Então não pode, não é, daí não vamos fazer. Daí nós vamos nos discernir em razão disso. Exatamente, vamos falar, então agora não é, mas agora não pode. Nós sabemos que vai vir positivo. Até porque vai acontecer duas coisas com essa ação. Ou ela não vai ser julgada. Exato. Vai ficar por tempo ali, sem acelerar. Sem decisão. Mas, uma coisa interessante dessa decisão, porque agora que a peça já está rodando, todo mundo que é jurista vai saber. Houve um pedido de prevenção, que é um mecanismo do Código de Processo Penal, para que essa ação vá para processo para penal análise, e processo civil. Processo penal e processo civil vá para análise do próprio ministro Alexandre de Moraes. Exato, que é o que tem julgado as ações das guardas de forma favorável, inclusive a do Estatuto do Desarmamento. Daí, os juristas de plantão aí, guardas e não guardas advogados, vão falar, olha, isso pode, isso não pode, essa tese. Aqui agora é fácil discutir a tese. Então eu dou um exemplo simples. Em 2006, quando foi... Por isso que eu falo da história de luta. Quando foi sancionado o Estatuto do Desarmamento, que inicialmente falou que a população para se armar tinha que ter 500 mil habitantes para a guarda poder ser armada, e depois conseguimos uma medida provisória que reduziu para 50, mas ainda ficou ruim, nós iniciamos uma tese jurídica que era o habeas corpus preventivo, com incidente constitucional, com liminar, que também muita gente não acreditava. Daí nós ganhamos diversas, perdemos muito poucas, e daí os advogados pegaram a nossa tese e utilizam e cobram dos guardas hoje para fazer isso no Brasil inteiro. Mas essa tese é uma tese que nós desenvolvemos lá no passado, como agora essa nova, junto com o nosso amigo Nogueira de Salvador, também temos essa tese e vamos trabalhar nela. Vamos ganhar ou vamos perder? Não sabemos. É 50% de chance. Claro, mas o interessante de estar com o ministro Alexandre de Moraes, que já conhece, disse que guarda municipal não pode fazer greve porque integra a segurança pública. Exato. Na liminar que concedeu no porte de arma de fogo, coloque que a guarda municipal é a terceira força que mais morre. Isso. Então nós temos uma grande possibilidade de ter êxito nessa demanda. Perfeito. Nós estamos com uma pauta, mas assim que vai entrando a gente vai falando sobre o PL 6438, que é a alteração da Lei 10.826. Esse projeto é um projeto do governo, que visa, na verdade, alterar o Estatuto do Desarmamento, só que o governo hoje está com outras prioridades. Parece que a questão do armamento até foi deixada um pouquinho de lado, ou está correndo junto com tudo que está sendo feito? Então, ontem, pelo que eu vi, o Congresso Nacional ainda não voltou de férias. Sim. De 550 deputados, 513, tinha 56 presentes. Esse era o quórum, né? Carnaval no Jornal Nacional. Né? Então, ainda não voltou. A hora que voltar, daí nós vamos poder medir se esse PL é prioridade, se a PEC paralela da aposentadoria é prioridade, se vai tramitar. Daí a gente vai poder fazer uma análise e saber, e daí trabalhar nessas duas questões, na PEC paralela, que está na Câmara dos Deputados, e nesse PL que foi para o Senado, onde o relator é o senador Marcos Duval, do qual já pedimos uma agenda com ele, estamos aguardando. Vamos aguardar então a volta realmente do Congresso trabalhando. Ótimo. Uma outra pergunta que eu achei interessante. Boa noite. Com a criação dos BAEPs, a Romu perde espaço nas ruas? Na verdade, o BAEP é uma descentralização. Na verdade, é uma nomenclatura que nós já tivemos Força Tática, tivemos... Independente de BAEP, de Romu, de rota, do que for, eu acho que ninguém perde espaço porque a carência por segurança pública é muito grande. Então, o que vier para somar na segurança pública de forma organizada, seja ela da Polícia Estadual ou das guardas municipais, ela vem de forma positiva para somar. Então, ninguém perde espaço. Na verdade, a gente só ganha com tudo que vier a mais para somar na segurança pública. Ótimo. O pessoal do Amazonas está assistindo a live
nós teremos um evento no Amazonas, É o terceiro encontro de guardas municipais. Quando vai ser? Vai ser dia 14 e 15. Convidamos a todos do estado do Amazonas a participar. Eu vou estar lá palestrando. 14 e 15, agora quinta e sexta-feira, na cidade de Rio Preto da Eva, no Amazonas. Temas importantíssimos. Vamos estar trabalhando lá naquela região e publicando e divulgando tudo em nossas redes sociais, viu, Eliel? Porque o pessoal, e a gente está intensificando essa live, inclusive com o nosso trabalho, porque o pessoal tem pedido muito, diz que tem ajudado muito a esclarecer diversas dúvidas no Brasil inteiro. Até porque pode entrar aqui e fazer qualquer pergunta que a gente vai estar responder tranquilamente. Analisando e respondendo. Exato. Acho legal que nós possamos falar que a ideia é atingir todo o Brasil. Por quê? Nós somos o estado de São Paulo, mas igual o Brasil está falando, ele vai para o Amazonas. Então, nós não vamos atender só as questões locais de São Paulo, não. O interesse é fortalecer a categoria. E aí foi perguntado sobre o PL 5488. O PL 5488, ele versa sobre aquela alteração, a possibilidade da nomenclatura Polícia Municipal. E nós já comentamos, mas vamos falar novamente, tinha um acordo com o capitão Augusto, deputado federal, Isso. com a bancada, que é a maioria, a bancada vinda da Polícia Militar ali, da representação, e eles furaram o acordo. Ele quebrou o acordo, porque o acordo era o seguinte: ia ter audiência pública, ia ser votado na comissão. Se a comissão aprovasse, ele não ia entrar com recurso, não ia ter votação em plenário na Câmara. Então foi feito isso, teve audiência pública, todos tiveram democraticamente a oportunidade de expor suas ideias, nós também estivemos lá, e foi aprovado. E foi aprovado e ele entrou com recurso. Então ele quebrou o acordo que ele fez, isso não é bom, entendeu? Quebrou o acordo e daí provavelmente agora com o recurso dele terá a votação na Câmara. Essa questão do Polícia Municipal, qual é a maior importância dele, mais do que o nome? É abrir a discussão para a Polícia Municipal, para a Guarda Municipal como atividade e no sistema de segurança pública. Até mesmo porque as cidades elas já têm alterado. Hoje, por exemplo, passou em Santa Bárbara do Oeste a nomenclatura, só que a nomenclatura Polícia Municipal, muitos acreditam que automaticamente você vai ter aposentadoria especial, facilitado o porte de arma de fogo, e isso não acontece, gente. Por isso que eu tenho falado que, ainda mais esse ano que é político, pode ser um engodo, um engano. Tem que tomar cuidado. Somos, às vezes, presa fácil para o engano político. Então não adianta só dar a nomenclatura, não fazer concurso público, não ter um plano de carreira, porque o plano de carreira hoje é a maior dificuldade. Tem que ter investimento em viatura. Bom, eu vou fazer um resumo aqui agora, Eliel. Isso se aplica inclusive para a Guarda Civil Metropolitana e para todas as guardas. Tem que ter investimento em armamento, em uniforme, em estrutura das bases das unidades, na limpeza das unidades. Quer dizer, em tudo tem que ter uma unidade, porque às vezes tem lugares que o espaço dividido é terrível. É terrível. Então tem que ter toda essa estrutura e nós temos que tomar cuidado nesse período agora com isso. Ótimo. Outra pergunta que fizeram que eu acho interessante, né? As cidades como GMs que não estão de acordo com a Lei 3.022 poderão ser penalizadas de alguma forma pelo MP? Ou o que acontece se não adequar à lei? Então aí é o seguinte, tem o entendimento que eu tenho. Pode fazer a representação do MP, que não está cumprindo a 322, mas a 322 tem uma falha que ela não tem sanção para quem não cumprir. Os 2 anos que foi em 2018. Então 2016. Não tem sanção. Então você pode entrar, vamos ver o entendimento do MP local, o que ele vai falar. Provavelmente ele vai pedir informações e que seja cumprido a 322. Tem estados, cidades em que conseguiram que a obrigação de cumprir a 1322. Ótimo. Tem muitos desses aí, muitas decisões nesse sentido. Infelizmente, o Ministério Público às vezes não é atuante como nós gostaríamos em muitas cidades. E aí a gente fica refém de um Ministério Público não atuante e o guarda municipal não consegue fazer com que valha o seu direito constitucional, o seu dever, porque não é um poder, é um dever de fazer de acordo com a Lei 13.022, de acordo com a Constituição, as atribuições. Outra pergunta, PEC 275 de 2016. A PEC 275 de 2016 do Cabo Sabino, ela alterava o parágrafo 8º do artigo 144, dizendo que aplica-se aos guardas municipais, o disposto no artigo 40, que é de aposentadoria
do regime próprio e para fins da aplicação das disposições legais relativas aos critérios de aposentadoria. Bom, a PEC 275, ela começou com grande gás e enganou muita gente. Porque o Cabo Sabino utilizou a Guarda Municipal. Ele achou que daria para surfar na onda azul marinho. Não, olha, a Guarda Municipal, ótimo. Até pegou a prancha, né? Continua... Deu uma levantada, pegou. Eu continuo com a Polícia Militar e eu também abraço aqui a Guarda Municipal. Só que tomou um caldo de uns 3 minutos, como se estivesse numa onda muito alta. Por quê? Ele acabou abandonando a PEC 275, 2016, que jaz em algum sepulcro lá na Câmara dos Deputados. Então, a PEC 275, que perguntaram aqui sobre como anda, parada, e acho que vai ficar assim. A gente está hoje também com uma novidade, a gente está no Instagram também, viu, Eliel? Nós temos o Instagram, divulga o seu Instagram. Comandante Braga Oficial. No Instagram também, a gente está ao vivo também com essa live. Estamos no canal Azul Marinho, que depois a gente compartilha os links, tudo. E hoje também no Instagram, Comandante Braga Oficial. Então, arroba Comandante Braga Oficial no Instagram. Os meus Instagrams, arroba GM Eliel Miranda e arroba Presidente Eliel com 2 Is. Eu estava na Argentina procurando o nickname quando o taxista me disse o seguinte: não conheço ninguém do Brasil. Eu falei, pô, não conhece o presidente? Tá? Na época era o Lula, tá? Não conheci ninguém. Então ele falou assim, ó, eu só conheço Michel Teló. Aí você te pego. Daí eu falei pra ele, não, eu vou ser presidente do Brasil um dia. Daí ele parou o carro, levou muito a sério, pediu um autógrafo. E daí eu tava procurando um nome pro Instagram. Aí colocou presidente. Aí eu coloquei Presidente Eliel, só que já tinha um com 2 Is. Interessante. Como muita gente não me encontrava no Instagram, eu acabei criando outro, arroba GM Eliel Miranda. Então tem os 2 Instagrams, os 2 eu posto bastante coisa lá, vale a pena seguir, tá bom? Continuando aqui, é muito importante a interação, muito obrigado, o canal Osmani tem feito. Em que pé anda o projeto do Piso Nacional das Guardas Municipais? Piso, você obriga o município, às vezes sem orçamento, a cumprir um salário. Infelizmente, o piso, isso inviabiliza a criação e a manutenção de algumas guardas por falta de orçamento. Essa questão do piso, a gente tem que ser bem claro, e é outro engodo também. Verdade. Porque não existe nem piso para professor, onde tem 25% de orçamento nacional, estadual e municipal. Então, para a guarda é muito difícil criar um piso nacional, porque não tem nem para professor, não tem na área da saúde. Então, imaginem para a guarda como seria. Então, a gente não pode falar que vai ter, porque é mentira. Eliel, existe algum adicional para quem é diariamente motorista de viatura? Algumas leis municipais trazem. Em São Paulo, na Guarda Civil tem. Paulínia também. Paulínia também. Então, tem cidades que tem. E assim, vamos ver. Algumas cidades têm, por lei municipal, pode ter sim um adicional. Você falou de Paulínia, eu lembrei, hoje teve uma pessoa lá em São Paulo, e hoje é coronel da PM, coronel Takiuchi, você vê, quer implantar uma prática lá, boa, que a gente fez em Cosmópolis, Paulínia, que é a integração da guarda com a PM. E ele queria que a gente fosse visitar Paulínia para ver como é que funciona lá. Legal, muito bom, viu? Ótimo. Mas Paulínia tem orçamento, né? Mas ele sabe do orçamento. A questão da PEC paralela, tem uma data limite para entrar em votação? Não tem, é o que eu falei no início. A gente tem que ver agora com a volta questão da aposentadoria, do Congresso, como vai ser e qual vai ser as prioridades e as pautas. E uma outra coisa que eu vi aí, quem pauta o Congresso não é a gente. A gente fala, a pauta nossa vai ser essa. Não, nós temos uma pauta, mas a pauta é deles. Eles que vão falar, olha, a PEC paralela é pauta nossa, nós vamos pautar. Projeto de lei do armamento é pauta. Então, depois que eles voltarem e falarem qual vai ser a pauta deles, daí nós vamos trabalhar na pauta deles. Nós não fazemos a pauta deles, a gente tem que ter consciência disso. GM de BH, Hernani Reis, se a prefeitura chama o guarda municipal de policial, mas se recusa a fazer uma lei municipal reconhecendo a guarda como instituição policial, qual é o instrumento jurídico para se pedir a lei? Não tem. Política. O instrumento geral, na verdade nós só temos 2 instrumentos. 2, eu sempre falo isso. E nós temos que trabalhar nas 2 frentes e nós estamos trabalhando nela. Uma é a política, a qual nós temos uma grande força, mas somos muito fracos porque não elegemos vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Temos, a partir dessa eleição, é o balizador. Essa eleição municipal agora é o balizador. Perfeito. Temos que eleger vereadores, prefeitos que estejam ligados às guardas
e que defendam publicamente a causa das guardas. Esse é o primeiro. E o segundo ponto é o jurídico, onde nós também estamos trabalhando. Claro, todas as frentes. Exatamente, são só as duas, política e jurídica. Tanto que na última live aconteceu algo interessante. Um deputado federal passando lá. Isso, que é o E isso que é importante o trabalho. Eu nem conhecia o deputado federal. O Braga conhecia e conhecia o Braga, por isso fiz questão de esperar para cumprimentar, mas a gente já arrastou para a live. Cumprimentou e ele já veio para a live. O Michel Luiz de Andrade elogiando você, esteja com quem sempre esteve com você, esse foi o eterno e melhor comandante da GCM São Paulo. Saudações Azul Marinho, ele é uma vida muito boa e sempre vai dar certo. Muito obrigado. Vamos continuando aqui sobre as perguntas. Sou guarda municipal, respondo um processo por homicídio em legítima defesa. Me apresentei na delegacia e entreguei a minha arma. O problema é que não posso comprar outra arma para defesa. Isso é um impedimento que a própria lei, o Estatuto do Armamento traz. Na verdade, os requisitos todos, até mesmo para renovação, acaba englobando essa questão. Agora, o seu foi um excludente de ilicitude. É diferente quem responde sem essa excludente. Então, pode até ser que fazendo uma certidão de objeto em pé, você possa conseguir. Que não Mas julgar. já podemos entrar no outro assunto do abuso de autoridade de Embu das Artes. Isso, exato. Que eu não quero entrar na estratégia de defesa que eles estão fazendo, até mesmo para não prejudicar. Mas... Isso, nem vamos entrar na... Isso, mas vamos falar do assunto em si. O assunto em si, e aí nós vamos voltar para dois campos novamente, jurídico e político. Político, pelo que eu vi... Só um momento, ele pergunta como ele pode fazer nesse caso que está respondendo pela homicídio em legítima defesa. Pega uma certidão de objeto em pé, que fala sobre tudo, e coloca no processo da PF. Isso. Bom? Agora, pelo que eu vi lá, a questão de Embu, que você comentou bastante, é o seguinte. Primeiro, que já foi descaracterizado na audiência de custódia, toda a parte aí de fundamento já caiu por terra dessa prisão em flagrante. Então ela foi equivocada. Agora, o equívoco principal ali que me causou muita estranheza é porque lá apareceu um vereador. Eu queria saber o que esse vereador estava fazendo lá. E isso, se não me engano, no campo jurídico, chama-se advocacia administrativa. Que o vereador estava lá defendendo um terceiro. E daí os guardas dessa cidade têm que tomar cuidado. Se nós tivéssemos um vereador guarda, ele tinha que estar lá na hora perguntando para esse outro vereador o que ele estava fazendo ao invés de defender a guarda, indo contra a guarda. Que na verdade foi um desserviço. Exatamente, um desserviço, que a guarda estava lá, era para atender a população que estava lá com som alto, etc. Agora, o vereador, pelo que me parece, estava atendendo assunto particular dele, de forma particular, contra os guardas. Isso aí foi o que tumultuou essa ocorrência, pelo que eu vi ali de forma preliminar. Ótimo. Eu estou acompanhando esse caso, eu estou falando, fazendo vídeos e eu vou continuar, porque é uma tremenda injustiça. Muitos podem dizer, mas por que os guardas não pararam antes? Tem ocorrência que a hora que você vê, você já está no meio dela. E foi o que aconteceu com os guardas. Tem como parar, eles já estavam na ocorrência. Daí o que eles fizeram que eu achei muito louvável. Eles, a hora que chamaram, então vamos fazer um acordo aqui. Pagaram para ver. Disseram o seguinte, não tem acordo. A ocorrência é essa. Eles estão presos por desacato e por lesão corporal, porque agrediu o guarda. O que é isso? Aí o delegado inverteu e fez o abuso de autoridade neles. Então, o que eu achei interessante é que a hora que arbitrou a fiança, eles não exibiram a fiança. Não, vão para o audiência de custódia. Porque se na audiência de custódia eles tivessem sido mantidos presos, quer dizer que a prisão teria sido legal, mas foi relaxada. Porque eles tinham certeza e convicção de que estavam certos e que toda essa parte estava errada. Então aí é um exemplo que a gente fala, foi preso. Na verdade é o seguinte, a pessoa presa, denunciada, não quer dizer que está condenada. E mesmo condenada, ainda ela tem a segunda instância para recorrer, a terceira. Tem o caminho todo, né? Tem todo um caminho. Então nós não podemos, às vezes a gente vê um caso, o guarda foi preso. Já joga na lata do lixo. Não é assim. Eu tive um caso em São Paulo que o guarda ia ser julgado no tribunal do júri por homicídio. Foi absolvido. Em Santa Bárbara, ele enfrentou 2 júris e está trabalhando na rua. O Kleber, excelente guarda municipal. Foi absolvido. Então nós não podemos, e a lei é clara, e daí nós temos que pensar o que está na Constituição escrito. Para todos nós, que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado. Perfeito.
Olha só, sobre isso, a Lei 13.869 é muito importante que nós a conheçamos. Então, a Escola Azul Marinho, do canal Azul Marinho, tem lá um curso completo da Lei 13.869. E vocês nos ajudam, porque o canal Azul Marinho, nós temos muitos projetos e muitos demandam muito dinheiro. Porque tudo isso que a gente faz, de vir aqui, gravar, se deslocar, tudo tem gasto, viu, gente? Tudo. Então, é importante que vocês também entrem lá na Escola Azul Marinho, fazem a matrícula de graça e escolhem um curso para nos ajudar também, e pode ser esse da Lei de Abuso de Autoridade. Por exemplo, um curso como esse, que é completo, artigo por artigo, está por R$10. Então, ajuda de na custo verdade, mesmo. é uma ajuda de custo para poder Uma taxa manter de colaboração. Exatamente as coisas que são feitas. E vejam só, essa questão da Lei de Abuso de Autoridade, ela ainda vai ser discutida, debatida, julgada, em alguns casos específicos e pontuais, por anos, até se chegar num entendimento, num pacífico. E até lá, nós ainda vamos ter casos e casos nesse assunto. Tivemos uma vez, lá como foi o Sturari Americana, sendo processado por usurpação de função, e depois viu que não era. Então, tudo isso daí ainda é um trâmite. Agora, esse caso de Embu é muito importante, porque os guardas foram muito sérios, muito positivos, louváveis. E foram corajosos. Porque a maioria, quando fala em prisão, a gente vai exibir fiança, uma coisa. Ele falou, não, me leva. E o pior, eles foram conduzidos, nem deixaram eles serem conduzidos na viatura da Corregedoria da Guarda. Então, foi algemado. Foram algemados. Sem as hipóteses previstas dos agora, veja só, agora o advogado deles tem que ver o seguinte. Estratégia. Não é isso, mas tem que ver o seguinte: foram algemados indevidamente, em desacordo com a lei do algema, e isso é abuso. Abuso. E daí alguém vai ter que responder por esse abuso. Vamos parar por aqui. Olha só, PEC 400... Os guardas têm nosso apoio. Com certeza, irrestrito. E estamos aí para poder divulgar tudo a favor deles, porque eles estavam corretos. E olha só, gente. E o vereador também, advocacia administrativa, viu, vereador? E olha só. Você, em vez de defender os guardas, estava defendendo um terceiro em detrimento aos guardas, hein? Olha só, nós não estamos falando do comando de Embu das Artes, do prefeito, nem do secretário, porque aí já entra numa outra esfera. Estamos defendendo os guardas municipais. PEC 416/2018. Me perguntaram sobre essa PEC. É do deputado Alexandre Leite e altera o parágrafo 8º. Diz assim, olha, as guardas municipais estruturadas em carreiras destinam-se à proteção dos bens, serviços e instalações municipais, bem como ao patrulhamento ostensivo e à preservação da ordem pública, sem prejuízo da atuação dos demais órgãos de segurança pública na esfera de suas competências. Nós agradecemos muito as PECs. Só que PEC tem quantas? Centenas, dezenas, milhares. A mais antiga, PEC 534 mesmo. Então, nós estamos acompanhando, mas essa PEC é de 2018 e ainda está na tramitação. Para todos que queiram acompanhar, basta colocar no Google o número da PEC e vai abrir o site da Câmara e vai conseguir. Aqui uma pessoa falou que o vereador estava lá porque o imóvel era dele. Eu não estou nem aí se o imóvel era dele. Sim. O problema não é dele. Mesmo se fosse dele, ele estava alocado, eu não tenho que falar nada, ele não tem que ir contra, e eu já vi isso acontecer em outras oportunidades, e instigar a população contra a atuação legítima, legal da Guarda Municipal. Isso é um erro, isso sim é um abuso por parte de quem fez, e a pessoa deveria ficar neutro na ação do guarda que estava lá em serviço, cumprindo uma ordem legal, uma lei, a sua função deveria ser defendido pelo vereador e não contra, independente se o imóvel ser dele, ser do Papa, ser de quem for. Se o bar é dele, tem uma lei municipal de funcionamento. Mas a gente não vai entrar no caso e falar sobre os detalhes, tá bom? Comente mais sobre o que você falou no vídeo sobre o guarda usar barba. Quem realmente vai entrar com a ação e onde? Na verdade, o uso de barba é o direito à intimidade, privacidade, o STF já decidiu sobre isso. Então, as guardas municipais, ela tem uma cultura que vem do militarismo, da organização. Então, hoje, as pessoas judicializaram essa questão e têm ganhado. Só que nós temos aí a questão da cultura da corporação e temos hoje o direito à intimidade e privacidade. O que você pensa sobre isso? Eu penso o seguinte, que literalmente, ao invés de ficar discutindo pelo em barba, que é o pelo em ovo, a guarda tem muito mais o que fazer. Fazer a barba é fácil, é só usar o Presto Barba, você entendeu? Então, veja só, eu não vejo, essa discussão ela é sem
descabida Menor para o importância. contexto que a gente tem coisas muito mais importantes. A gente sempre trabalhou sem barba e não sei se deve trabalhar com barba, acho que aí cada cidade deve decidir Regulamentar, localmente, através de uma lei, decreto, cada cidade deve discutir localmente se vai usar ou não. Perfeito. É isso daí. Sobre a portaria do Exército que versa sobre a dotação de armamento para as guardas municipais. Nós estamos aguardando essa portaria, já pedimos, não saiu ainda, mas o Exército está liberando todos os calibres autorizados para as guardas, .40, 9mm e etc. Então a gente ainda não tem essa portaria, e a portaria, mais do que os calibres, também ela vai falar as quantidades que as guardas podem adquirir de arma para suas guardas. Catarina Pedreira falando, precisamos criar os centros de capacitação para formar os servidores em armamento e ganhar celeridade, pois é muito burocrático e lento capacitar e laudar construtores credenciados da Polícia Federal, porque agora tem uma possibilidade das próprias instituições laudarem. Isso é mais uma questão... Laudarem é fazer o laudo que está tendo efetividade nos disparos, segurança e tudo mais. As guardas, elas vão evoluindo, vão se aperfeiçoando, e tudo isso é um processo de transformação, aperfeiçoamento e melhoramento para cada um que vai ocorrendo dentro de cada cidade, de cada estado e num contexto total aí no Brasil. O Gabriel Borges dizendo, né? Eliel, deveríamos lutar para a obrigação do prefeito criar uma guarda já armada, né? Isso também depende não de lei. se faz segurança pública sem arma. Eu tenho, na verdade, uma tese que eu estou escrevendo que o guarda municipal sem arma equivale a violar o direito à segurança pessoal que ele tem pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e que nós não deveríamos ficar na discricionariedade. Isso que estou escrevendo sobre, colocando a fundamentação, é mais uma tese. Na verdade, o Eliel está fazendo a tese, eu já vou direto na realidade. A realidade é o seguinte, guarda municipal tem que ser armada, todas têm que ser armadas, por um simples motivo, e acho que é isso que ele deve estar escrevendo. O guarda desarmado, ele não tem o direito de se defender. Perfeito. É violado diretamente o seu direito à defesa. Então o guarda tem que ser armado. E isso, daí nós temos os dois campos novamente, Eliel. O campo político, nós temos que ter deputado lá para forçar a mudança na lei e dizer que a guarda tem que ser armada obrigatoriamente. Se não for armada, não cria guarda. Esse é o ponto. Por quê? Porque colocar um guarda trabalhar desarmado é uma responsabilidade do prefeito que não está dando o direito do guarda se defender. Isso aí, até outro dia eu vi um caso aí que foi condenado, não sei se foi a cidade ou o estado, porque não forneceu as condições de segurança para o profissional trabalhar. Então o guarda tem que ser armado, isso não tenho dúvida, porque viola o direito dele de poder se defender em uma ocorrência, se defender ele próprio e defender o terceiro que ele é criado para isso. Então ele tem que ser armado. E isso nós vamos conquistar das duas formas, da forma jurídica e da forma política, com leis que digam que o guarda deve ser armado. E um detalhe ali, eu também estou em breve para publicar a questão da ineficiência do Estatuto do Desarmamento para o país. Da Lei que não 10.826. reduziu nada das mortes por arma de fogo em todo o país. Só reduziu no estado de São Paulo e por vários motivos que eu vou divulgar lá. Muito bom. O Everson Lopes dizendo, boa noite, seria importante uma mudança no CTB ou uma resolução no CONTRAN que permita o uso dos recursos de multa de trânsito na segurança pública. Seria ótimo se fosse declaradamente na segurança pública, mas hoje nós temos que fazer a seguinte interpretação. Indiretamente já pode. O parágrafo 10º do artigo 144 já fala da segurança viária, da mobilidade urbana, e a Guarda Municipal já faz hoje o policiamento ostensivo no trânsito, porque Você está pode uniformizado. pode investir Então, na guarda. O artigo 320 fala sobre isso. É claro, se nós tivéssemos uma resolução melhorada, ótimo, falou diretamente em segurança pública, mas vai automaticamente, por investir na polícia de trânsito, que é o que a Guarda Municipal faz hoje, de acordo com a Lei 3.022, artigo 5º, inciso 6º. Então, hoje já tem essa questão. Essa possibilidade. Sobre a formação do Guarda Municipal, macaco concurseiro perguntando aqui sobre a formação, se hoje a formação de um Guarda Municipal já é o que deveria ser. Então, eu sempre disse que tem que nivelar por cima. Então a formação tem que ser
no mínimo, o que tem na matriz curricular. É que o pessoal burla e às vezes não forma, no mínimo, com a matriz curricular. Então a gente tem que ter uma formação exemplar para o guarda aí trabalhar com todas as condições, todo o conhecimento para poder exercer a atividade dele. Então tem que nivelar por cima. Isso também é legislação que a gente demanda para poder fazer. Muito bom. Meu subinspetor aqui me colocando na berlinda, falando assim: Eliel, você que faz parte da comissão para a reforma do Estatuto da Guarda de Paulínia, eu faço parte de uma comissão bomba lá, porque ela tem antigão de 40 anos, pô. O que você acha de uma portaria municipal para estipular uma idade máxima para o guarda municipal trabalhar no operacional? A pergunta é excelente, viu, meu subinspetor? E eu acho interessante. Por quê? Quando você fala em uma idade limite para trabalhar no operacional, se você tiver, você acaba, na prática, retirando, às vezes, guerreiros que têm condições de trabalhar, cada um, mas aí você vai ter uma portaria falando: olha, 50 anos não pode mais. Tem gente, às vezes, com 50 anos, fisicamente bem. Eu tô com 53 e ainda faço operação. Você gosta ruim, fazia, trabalho na rua. Então depende de cada um, você não pode limitar, porque cada um é uma condição. Eu acho, viu, Almer, que se nós fizéssemos essa limitação, nós perderíamos muitas pessoas que são valorosas na rua por conta da limitação. Não, perfeito. Com 65 não vai conseguir mesmo, Almer. Né? Com 65 não, mas aí vai ser o bom senso da administração. Aí cada um mesmo, tem que ver. O Eliel, deixa eu fazer uma observação aqui. Diga. E alguns convites aqui de eventos. Próximos eventos muito importantes. Amazonas, 14 e 15. Temos aí o 6º Congresso Brasileiro, que ocorrerá em Osasco, em maio, nos dias 27, 28 e 29, onde teremos encontros de diversas modalidades. Estaremos lá presentes? Exatamente, estaremos lá. A gente está pensando em ter, inclusive, as palestras ao vivo no canal Azul Marinho. Ótimo, bom. Tá? Então, Osasco. E nós estamos programando um evento pequeno, inicial, e que depois vai ter lá também em Osasco, que é o seguinte: nós vamos fazer um encontro aqui local, São Paulo e algumas cidades, dos guardas que têm algum tipo de necessidade especial, de deficiência. Nós temos alguns em São Paulo que tem assim, algumas cidades que tem. Encontrei outro dia um guarda que estava com uma prótese, um guarda de Araras. Nós encontramos. Exatamente. Em Rio Claro. A gente tirou foto com ele, gravou com ele. Então nós temos uma guarda que é a Janfre, em São Paulo, que não tem um braço. Temos vários. Então nós vamos fazer esse encontro e depois vamos fazer ele maior em Osasco. Você vai estar com a gente também, fazendo essa cobertura. Então são esses eventos que eu queria lembrar e convidar todos a participarem, porque a gente fala os eventos são importantes todos, porque são a oportunidade dos guardas estarem discutindo, tirando conclusões e pautas para balizar e direcionar a nossa atuação no campo jurídico e no campo político. E outra coisa, gente, esses encontros, ele não tem só as palestras como o diferencial. É o network, de se encontrar mesmo, de conversar, de perceber realidades diferentes. Porque o que nós temos mais nessa defesa de guardas municipais é a ousadia, a criatividade. Por exemplo, todos vocês que estão ao vivo aqui com a gente, nós estamos variando, mas chegamos a 100 guardas e agora 100 pessoas, né? Agora temos 85 ao vivo. Tem like. E tem gente também no Instagram. Tem gente no Instagram e depois vai ficar aqui para que as pessoas continuem a assistir. O que é importante? Que a gente continue a perseverar, a lutar na criatividade da nossa defesa. Tudo isso que o Braga falou, desses eventos, eles são todos importantes e eu acho que se nós conseguíssemos pensar a força que nós vamos ter esse ano nas eleições, centrar o foco nisso. Nós precisamos ter representantes, guardas municipais em todas as cidades. Em todas, porque isso vai determinar a nossa força para as próximas eleições estaduais e federais. E eu digo que será um balizador, porque se não mostrarmos nossa força nesta eleição municipal, teremos com certeza um insucesso garantido. Eu queria mandar aqui um abraço para a Lua, lá de São Paulo, que a nossa unidade especializada, o IOP, sofreu com a inundação. Acabou a unidade. Caramba. E eles estão fazendo uma mudança nesse momento aqui, os guerreiros lá do IOP, que, inclusive da Guarda Civil, que fizeram diversos salvamentos aí nessas enchentes, mostraram lá que são trabalhadores, não são parasitas, trabalham, defenderam a população, ajudaram em salvamentos.
e estão agora fazendo a mudança da unidade que sofreu com a enchente. Um abraço à Lua e a todos os que estão agora, nesse momento, fazendo essa mudança para uma outra unidade. Olha só, pela enchente. Mas eu, na medida que eu consigo, eu vou lendo todos os comentários. Tem um aqui chamando a atenção do Braga. O LB falando: Senhor Braga, você como jurista não deveria ser contra o guarda usar barba. Todos têm direito à liberdade individual, preceito constitucional além da 1322, vedar qualquer ligação ao militarismo. Eu vou responder primeiro, depois eu vou passar a palavra para você. Eu acredito que a cultura dos guardas municipais que entraram há mais tempo, ela já está arraigada. Mas é uma questão que a judicialização já foi feita. Então, tem duas questões aí. Tem a questão jurídica e a questão pessoal. Né? Na questão jurídica, nós vamos ser a favor, claro. Na questão pessoal, nós vamos continuar com as nossas opiniões. Então agora eu vou explicar para ele como jurista. Toda tese, quem é aí, como é o nome, meu Deus? LB. LB? LB. Ou LB. Toda tese jurídica, ela tem 3 posições. Toda. Isso eu respeito como jurista. Uma a favor, uma contra e uma intermediária. E cada um de nós pode estar dentro de uma dessas correntes. A favor, contra ou intermediária. A gente tem que respeitar. E quem vai ser a vitoriosa? A gente não sabe. É o poder jurídico e o poder legislativo que vai decidir. Através, como a gente falou, de leis municipais, que cada um vai decidir na sua cidade como deve ser. Ou quem tiver procurado o poder judiciário, com a decisão judicial transitada e julgada. Então, não quer dizer que eu sou contra ou a favor. Eu tenho a minha posição. Dentro de um sistema jurídico, nós temos 3 posições: a favor, contra e intermediária. Então, nós temos que analisar e ver qual vai ser a melhor para as guardas municipais. Barba ou não. Porque hoje é dirigido pelo... Exatamente. Aí eu vou falar para o Eliel como é. Que o passado dirige o presente e o presente faz o futuro. Perfeito. Olha só, uma outra fala importante sobre a questão do som alto. Nós sabemos que o guarda municipal... Eu não falei que sou contra ou a favor. Eu respeito que cada cidade decidir nessa questão, mas o guarda devia ser sem barba, eu acho. Então, você pode responder. O que você acha? Deveria ser... Não, sem barba. Sou contra ele, por favor, mas eu acho que tem que ser sem barba. Você é tigão, Braga. Meu, não tem problema. O passado faz o presente e o presente dirige o futuro. A sinceridade agora foi boa. Mas eu respeito, né? Tá certo, tem que respeitar. Eu respeito mesmo a tese. Eu falei, tem 3 teses. E eu respeito a tese 1, a favor, as que são contra e a intermediária. Tá certo. E quem vai decidir? O poder jurídico, judiciário e o poder político. Ótimo. Somos nós. A todos que estão mandando um abraço, que estão no meio de concursos públicos, parabéns. Não vou conseguir ler um por um aqui. Muito bom, viu? A fala sobre a questão do som alto. Por quê? Às vezes nós vamos atender uma ocorrência de som alto e nós podemos ou incorrer em um abuso de autoridade e, se não fizer, uma prevaricação. Por exemplo, tem uma lei municipal falando que são 80 decibéis em tal local. Às vezes, 80 decibéis, a gente falando alto, chega. Aqui tá 80 que nós estamos falando. Acredito. E, inclusive, o grau tá com som e vamos pedir pra... tá 85. Chama a guarda pra ver se som... Não, mas depende da tese. Se ele é da corrente a favor, contra a intermediária. Mas olha só, a fala dele aqui é muito boa, porque ele diz o seguinte: se eu não for, eu posso responder por prevaricação. O Felipe Ferrari. Como agir em uma ocorrência, como por exemplo uma perturbação do sossego, onde ficamos à margem de ocorrer um abuso de autoridade, e se não fizermos, podemos responder por uma prevaricação. Então, eu vou explicar uma coisa aqui, Eliel, importante, que eu estava falando outro dia. Primeiro, aqui, como Conselho Nacional, eu recomendo que todos os comandos de todas as guardas do país criem procedimentos adequados para as suas guardas para atender à lei de abuso de autoridade. 2. Tenha um treinamento constante e atualizado sobre a aplicação da lei de abuso de autoridade, que não estão fazendo. Não estão fazendo e deixando o guarda à mercê de interpretações de delegados que às vezes prendem o guarda, como aconteceu. Então o guarda tem que ser treinado diariamente nesse assunto, e não estão fazendo. Então tem que treinar. E daí aí que eu vou chegar numa questão. No meu livro primeiro, que eu publiquei em 1999,
Eu já coloquei uma jurisprudência lá que ela vale até hoje. Qual é? Prisão para averiguação não existe. Já era abuso de autoridade. Não é que virou agora. Não é que virou agora. É que agora está mais aflorado pela nova lei. Então você conduzir uma pessoa para a delegacia para averiguação, que muita gente faz normalmente, pela cultura. Tem que ter fundamento jurídico. Pela cultura, conduz, isso é abuso de autoridade. Então hoje está mais aflorado e vai acontecer mais. Se você prendeu em flagrante com todas as características e todas as condições do flagrante, daí não é abuso, não era, e não é e não será. Mas prisão para averiguação, em qualquer hipótese, era abuso e hoje muito mais com a nova lei mais aflorada. Então tem que tomar cuidado, especialmente nesse sentido, que é a prisão para averiguação. Essa tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Ô, comandante, o que o senhor acha que as outras guardas municipais devem seguir? O exemplo da GCM de São Paulo, RDO, Ronda Disciplinar Oficial. Será que ter uma sobreposição de fiscalização é o caminho correto? O que é, primeiro, Ronda Disciplinar Oficial? Então, a Ronda Disciplinar, ela foi criada por outro comando para fiscalizar o cumprimento das regras Da Guarda de São Paulo? da Guarda de São Paulo. Se ela é o melhor caminho ou não, o que eu posso dizer para você? Ela é uma forma de fiscalizar. Ela é boa ou não? Depende. Tudo que for feito em uma guarda tem que ser analisado de uma forma, um contexto geral. Serve de exemplo para outras guardas? Depende, porque cada guarda municipal tem a sua condição, a sua peculiaridade, o seu tamanho e a sua atividade. Então, às vezes, uma coisa que se aplica na Guarda de São Paulo não se aplica em outra. Agora, para a Guarda de São Paulo, daí a minha concepção na Guarda de São Paulo, e isso eu defendi e defendo, o regulamento disciplinar está ultrapassado. Já era ultrapassado quando foi criado. Isso eu falei já quando ele foi criado. E hoje, muitos anos depois, ele está completamente ultrapassado, deve ser totalmente reformulado, porque ele não está completamente fora do contexto atual. Então está ultrapassado. E nesse contexto, a RDO também tem que ser reformulada junto com a nova legislação. Perfeito. Então tudo tem que ser revisto lá. O Hernani Reis dizendo, é possível instrumento jurídico peticionando ao judiciário a equiparação salarial da Guarda Municipal com as forças públicas policiais do Estado? Se o guarda é chamado de policial, que ganha como? Então, veja só. Caramba, criativo. Você entrar com uma ação, qualquer ela que seja, pode. Você entendeu? Mas não quer dizer que você vai ganhar ou não. Douglas Ramos, portanto da Gama. Pelo nome deve ser Guarda Municipal de Americana, né? Que deve ter, de repente tem outras pelo Brasil, mas o Douglas deve estar se referindo à Guarda Municipal de Americana. Era referência para outras GMs. Hoje passa por um momento difícil, culpa da administração ou da prefeitura? Eu estou mais perto da Guarda Municipal de Americana. Eu acredito que essa resposta ela é sempre conjugada. A administração não deixa de ter responsabilidade, assim como o comando também não deixa de ter responsabilidade. Dos dois, sempre dos dois. Sempre eu acho que ela deve ser dividida. Por quê? A administração, ela sabe o que está acontecendo na guarda. É mentira que o prefeito não sabe, o prefeito sempre sabe. E aí pode ser uma questão de relacionamento interno, de investimento. Então, a Guarda Municipal de Americana, eu acho que é exemplo de tantas outras guardas municipais, é o efeito conjugado. Então, é uma questão assim de nós termos orgulho, trabalharmos, termos um ambiente bom, termos investimentos, termos planos de carreira justo, não termos perseguições, e aí vai. Exatamente, é isso daí. Mas sempre a culpa não é isolada, né? Ela é sempre de várias pessoas, de vários órgãos. Hoje, tanto na Guarda como na PM, quem não entra não quer se adequar à corporação, mas que a corporação se adeque a ele. Eu acho essa fala muito boa. Por quê? Isso é uma verdade, gente. Nós não podemos querer que o mundo se adeque ou caiba dentro de nós. Nós que estamos no Tem mundo. que se adequar. Se a gente entrou na corporação daquela forma, a gente vai passar a vida inteira pleiteando mudanças para melhor. Mas a gente não tem como fazer a corporação se adequar a nós. Nós temos que se adequar a ela. Eu vou fazer depois uma enquete sobre a barba, já deixando aqui o meu entendimento. Eu sou de uma cultura um tanto quanto diferente. Creio que eu sempre farei a barba para trabalhar, mas hoje eu já sou a favor que as cidades regulamentem.
para não ficar uma bagunça, por exemplo, uma barba estilo lenhador de um, outro de repente com riscos Só na tem barba. que ter regra, né? Tem que ter regra, mas eu vou fazer uma enquete sobre isso, tá bom? A questão hoje dos produtos controlados para aquisição, nós temos como seguir isso pelo próprio site da Polícia Federal, e aí vai ficando bem mais fácil para a gente perseguir isso. Hoje é muito instrutivo, tanto o site da Polícia Federal, como procurar um posto e saber o passo a passo, tá bom? Não tem tantas alterações. Daniel, eu vou te dar um exemplo de como nós temos que estar sempre evoluindo em todos os aspectos, independente das posições individuais. Vou te dar um exemplo até religioso. Em algumas igrejas, no passado recente, era proibido os seus membros assistirem televisão. Eu vou falar disso? Eu sou da congregação cristã no Brasil. Era proibido. Na verdade, era bem severo isso. Então, depois eles falavam que era orientação, mas então, era proibido veja mesmo. só, era proibido ver televisão, diversas. Hoje, essas mesmas igrejas que proibiam fazem seus programas de televisão em canal de TV Mas aberta. sabe por que proibia? Porque era hora do culto. Aí se o pessoal ficasse vendo novela, ele não via pro culto. Então, o que acontece? Veja só que evoluiu. O que era proibido, hoje a própria meio de comunicação é pela TV. Verdade. Então, a gente tem que estar sempre se adequando. E agora é o YouTube, né? Tem pastor youtuber. Exatamente. A gente vai ter 50 mil, ó. É isso aqui. Tem pastor que amanhã. Então, isso aí é uma coisa que eu vou falar, Guilherme. Ó, assim, você veja, eu acho que aquele advogado especialista de bosta, ele parou de falar de guarda, porque provavelmente os guardas pararam de dar audiência para ele. Então, nós não temos, às vezes a gente dá audiência para gente que não merece a nossa audiência. E às vezes a gente que merece, né? Exatamente. Porque a gente fala sobre, tá divulga trabalhando, o canal, tal. isso. É verdade. Divulga o seu canal também no YouTube. Então, nós temos um canal no YouTube e no Instagram, que também tem o mesmo nome, Comandante Braga Oficial, tanto no Instagram como no YouTube, é o canal Comandante Braga Oficial, onde a gente aqui, eu e Léo, tudo que nós fazemos, nós compartilhamos mutuamente nas nossas redes sociais, porque são informações que vão para todas as pessoas. Perfeito. Uma fala interessante aqui sobre o espaço dos PCDs na GM. Eu vi uma coisa muito interessante, conversando esses dias com uma colega que é da Polícia Civil. Ela falou o seguinte: ela tem autismo e ela não sabia. Teve um diagnóstico tardio de autismo. E ela disse algo que eu não sabia. Na abordagem de autistas é totalmente diferente, porque ele não quer que você toque nele. E às vezes o guarda municipal, o policial militar vai fazer a abordagem a um autista ou alguém que é surdo e mudo, e às vezes não tem a capacidade de fazer aquela abordagem. Então é interessante que nós tenhamos espaço para os profissionais da guarda municipal que tenham essas necessidades especiais, até mesmo para que a gente conviva internamente com essas diferenças. Sim, tem que aprender a conviver com isso. Hernani Reis, o resultado do julgamento da ADIM 5156 vai repercutir diretamente no julgamento da ação declaratória do preceito constitucional? Porque ele está dizendo o seguinte: de acordo com o que a ADIM for julgada, a 5156, se vai repercutir na arguição do descumprimento do preceito fundamental. Então, eu acho que sim, porque uma pode ser até julgada antes, pode até ser suspensa o julgamento dessa ADIM. A gente não sabe se ela vai ser julgada exatamente agora, nesse dia. Não, mas é que agora mudou um pouco, nós temos uma outra... Então, só que eu acho que a ADI 5156, que é contra a Lei 13.022, não versa sobre todos os incisos, todos os artigos na verdade da Lei são 13.022. alguns incisos. Então eu acho que não vai. Acho que não vai ter uma relação Mas direta. a gente nem sabe se eles vão manter o julgamento naquela data. Mas eu acho que a ADI 5156 vai ser dado carência, ilegitimidade de partes. Eles mudaram o polo ativo, que eu já dei uma olhada, eu não entendi como, mas a tendência dela é... Quem é agora o polo ativo? Ilegitimidade... Não é mais? Não é mais a FNM, porque ela não tinha legitimidade no momento. Então corrigiram isso. Corrigiram e colocaram uma associação de agentes de trânsito. Não, porque tinha outra por agente de trânsito. Então talvez eles uniram. Então tá meio estranho, vamos ver o que vai acontecer. Tem que ter um padrão GCM, claro, sempre nós temos que ter. Eliel, boa noite. O comandante da GCM pode se recusar a fornecer armamento ao GM, além, se for aprovado no laudo psicológico, com essa autorização isso é funcional? É o seguinte,
O artigo 16 da Lei 3.022 prevê 3 possibilidades para a restrição do porte, que o comandante mesmo pode retirar. Aliás, 3 possibilidades, não que ele. Ele é uma, restrição médica é outra e restrição judicial. Então, ou o juiz, ou a questão médica, ou o comandante pode sim não entregar arma. Isso tem que justificar isso. Justificar o motivo, exato. Até mesmo porque se ele não puder fazer esse controle, mas o que não pode é ser, eu não quero porque eu não gosto de você. Não, ele tem que justificar, é fundamental para o que ele não está concedendo. Sobre o dia 28/5, a DI 5156, só perguntando se nós estamos confiantes. Tranquilos, né? Estou confiante e, na verdade, é o que eu estou falando. A gente nem sabe se realmente eles não vão adiar essa data, como já fizeram. Já puseram na pauta para uma data, colocaram para outra. Se não vão mudar de novo, a gente não sabe. Gente, muito obrigado a todos que estão participando, mas nós já estamos há 55 minutos aqui falando. A ideia é ficar 1 hora. Nós já estamos aqui 00:20. Agradeço pelas 90 pessoas que estão aqui. É um auditório muito bom. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Divulguem depois para que a gente possa ir até o final lutando por guardas municipais. Nós não ganhamos sempre, mas nós sabemos que nós precisamos perseverar na luta. Temos aqui ontem. Não, eu sei que vai falar isso daí, né? O passado, Red presente e o presente e o futuro. Olha só, o Everardo aqui com a gente também. Você é sensacional, viu, Everardo? Muito obrigado pela ajuda. Ô, Everaldo, um abraço aí. Olha só, não é Everaldo, não, é Everardo mesmo. Everardo, eu já tentei falar Everaldo, não é caipira, é Everardo mesmo, tá bom? Interessante, pois nós temos a pergunta sobre a reunião com o Moro, se vai existir reunião... nós temos de 3 em 3 meses a reunião do Conselho Nacional de Segurança, que é com o Moro. Eu recebi a última ata agora, nós fizemos algumas demandas, vou publicar. E nós estamos para ter a próxima reunião que a gente é convocado também. Só que por que eu estava falando sobre essas reuniões? Tem muitas reuniões que são estratégicas e às vezes não são divulgadas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente roda fazendo reunião aqui, acolá, não só nós, temos tantos outros organismos que lutam por guardas municipais, só que se nós ficarmos divulgando, a gente cria uma expectativa imensa às vezes no guarda municipal e às vezes é só o começo de uma discussão. Mas nós temos sim essas reuniões. Finalizando então, nós teríamos mais algumas perguntas, algumas falas, só que infelizmente não tem como a gente mandar abraço para todos. Só gostaria agora que vocês colocassem de qual estado vocês são. Então só coloca SP, RJ, MG, para que a gente possa saber aí, tá bom? Se você ficar lendo aí, você não vai conseguir não, deixa que eu ler aqui, ó. Pede ao comandante Braga para ser um pouquinho mais político e diplomático no canal dele. Acredito que ele vai aumentar significativamente seus seguidores. Abraço e muito obrigado por ler minhas dúvidas. Quem é? O Hernani Reis. Então, o Hernani, Você pediu para ler. Na verdade, ele pediu para ler. Eu vou falar agora aqui uma escritura que está na Bíblia. Então, nós temos que ser sim, sim, não, não. Não temos como servir a 2 deuses. E para não servir a 2 deuses, nós temos que ser incisível, direto e objetivo. É isso que eu faço nas minhas falas. Então, porque essa questão que você falou de ser político, às vezes a gente é político, politicamente correto, é passar o mel. Eu não gosto de passar o mel, eu gosto de falar a verdade, tá? Um abraço. Olha só, o pessoal presente aqui: São Paulo, Belo Horizonte, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Espírito Santo. Então a gente vê que tem Paraná, Ceará. Gente, nós temos mais de 10 estados aqui nessa live. Então é por isso que a gente continua fazendo esse trabalho, porque a gente acredita que nós temos multiplicadores em cada um dos lugares. E vocês ainda continuam falando, aqui Pará, realmente nós temos muita gente. E os nossos, viu, olha, agora sim. E o Hernani, como é que é? Hernani, os nossos adversários não são políticos com nós, tá? Quando tem que falar, fala mesmo, fala que a gente não é, processam a gente, entram com ação, a gente está aí falando uma ADI e não tem politicagem com nós, são diretos. Então por isso que eu sou direto também. E outra coisa, tem característica também, viu? Isso aí é uma questão muito do jeito da madeira. Olha lá, naquela reunião que você foi com o Moro, que você levou, a estatística foi muito boa, né? Porque fomos incisivos. Em vez de falar mais de 60 minutos... falei 3. Ótimo. Que era o meu tempo. Rio de Janeiro, muito obrigado a todos vocês que estão falando para a gente representar vocês no Congresso Nacional ou nas assembleias. Nós faremos isso.
eu não vou mais me furtar a não ser candidato. Na próxima, com certeza, eu sou pré-candidato a deputado federal ou estadual. Braga também deve ser a estadual ou federal. Só que passa por uma eleição municipal agora que a gente vai precisar muito. Eu sou pré-candidato a vereador em Santa Bárbara do Oeste. Você é? Pré-candidato a vereador na cidade de São Paulo, com muito orgulho para poder defender os guardas civis metropolitanos de São Paulo de forma incisiva, direta e sem politicamente correto, que é assim que é o guarda. E já que você começou a responder o Hernani, eu vou continuar cutucando, porque lá na Assembleia você vai ser mais ainda cobrado. Ele falou que você deve ser mais polido. Polido? Polido. Ah, tá. Mas... Vamos lá. Meu canal tá aberto lá para todo mundo. Não, vai dar certo. Assistir, vai dar certo. Olha só, finalizando então aqui, ao que todos estão perguntando, falando, e obrigado por falarem de quais estados vocês são. Realmente, muitos estados presentes aqui. Faça suas considerações finais para que eu possa fazer as considerações finais é o seguinte, eu vou ser breve e vou falar com frases. E as frases marcam o que nós devemos fazer. Bom, como já falei, sou pré-candidato na cidade de São Paulo e o Eliel aqui em Santa Bárbara. No futuro nós vamos ver. Por quê? Porque o passado faz o presente e o presente que estamos aqui vai dirigir o nosso futuro. Esteja com quem sempre esteve com você. Ação-reação. Sempre. E a próxima, que daí é ação e reação. Olha só. Um abraço, saudações Azul Marinho. Obrigado a todos. Precisamos e contamos com audiências de todos nos nossos canais, no meu especialmente, Comandante Braga Oficial. Olha só, o Tiba está presente aqui. O canal Azul Marinho, ele é meu e do Tiba. O Moacir Guilherme, o M. Guilherme de Americana. Ele está falando, pô, faz a propaganda da escola. Eu já fiz em alguns pontos da live, faço novamente. Se matriculem na escola. Divulguei Azul também Marinho. para você, viu, Léo? Estou divulgando em todas. Pra nós, isso é tá nosso. no nosso site, Guardas Sim. Municipais Brasil, estou divulgando para vocês Isso. também. E outra coisa, gente, não custa nada. Entra lá, entra na escola Azul Marinho, faz a sua matrícula e ajuda a gente, porque a gente precisa desse patrocínio, dessa colaboração de O vocês. Tiba perguntou ali. O Tiba, já sentiu. Eu pergunto se o Braga está comendo pizza com azeite ainda. Sim, claro. Claro, pô. Esse Tiba é uma figura, cara. Eu vou gravar com ele, ele fala assim pra mim, pô, nem eu tô entendendo, vocês acham que os guardas vão entender o que você tá falando? Grava de novo. Mas é um menino muito esforçado, tem me ajudado muito. A gente tem se esforçado bastante. Pra vocês terem uma ideia, gente, olha, eu trabalhei ontem à noite. Depois eu fui pra Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, porque tinha parcelado o salário dos servidores. Depois eu fui pra Pós em São Paulo e aí parei agora aqui. Aqui é Jundiaí? Aqui é... Eu não sei se é Cajamar, se é Jundiaí. No Graal, eu ainda tenho mais 100 km até chegar a Santa Bárbara do Oeste e ainda vou dar aula na madrugada pro pessoal. Então, quer dizer, é esforço mesmo, por isso que a gente conta com a colaboração de vocês, tá bom? Gente, é isso. Se nós formos ficar continuando aqui, a gente vai pegando os ganchos e vai ficando por mais tempo. Muito obrigado a todos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Continua acompanhando o canal Azul Marinho, divulga, compartilha o canal Azul Marinho, compartilha a escola Azul Marinho, dá seu like, que a vida é muito Comandante boa. Braga Oficial. Comandante Braga Oficial, os nossos Instagrams também passados aqui. Saudações Azul Marinho. É isso. Mas eu acho que eu vou falar ainda sobre a última fala do pessoal aqui, ó. Curso de formação da GMBH, se convidar a gente vai. Boa noite, todo mundo ganha. É isso. Mandaram essa para tomar refrigerante. Energético, né? Não, é água tônica hoje. Valeu, tamo junto. A live vai ficar aqui pra vocês assistirem novamente. A outra. Ah, essa aqui? Mas aqui é a sua direita, a minha esquerda, pô. Tamo junto.